Gente, eu comecei na semana passada uma série de mensagens. O título dessa série de mensagens está aí. São 13 pastorais. A palavra pastoral é muito importante, né? Sobre ética e economia ambientadas sempre no Evangelho de Mateus. E isso, o fato de serem ambientadas no Evangelho de Mateus, não é banal, tá? Primeira coisa, o objetivo de tratarmos desse assunto não é melhorar a arrecadação da igreja, tá? Outra coisa, está dando um ecozinho aqui, outra coisa importante é que essa série de mensagens, ela não tem o objetivo de ser teórica, no sentido de uma teoria sobre economia, sobre ética, enfim, não é ética filosófica, não é economia ciência, é uso prático cotidiano por entender que a nossa vida é muito afetada pelo dinheiro. Terceira questão importante. Me propus a não ficar respondendo ao que acontece hoje nos ambientes das igrejas evangélicas. Então, eu não vou ser responsivo a essas coisas que estão por aí. Ao expor a palavra, espero que a gente tenha ou gere discernimento para ler a realidade. Então, qual é o objetivo? Se é pastoral, é um aspecto prático, para que a gente lide bem, para que a gente lembre de algumas coisas que são muito presentes na nossa vida. Então, não é aqui uma apologia ou apologética ou alguma coisa teórica, enfim, é coisa muito simples, é pastoral, tá bom? E eu te convido a vir comigo. Tem um tipo de um sumário, só para a gente situar. Está pequenininho, mas dá. O primeiro foi na semana passada, o dinheiro, baseado em Mateus. Hoje, a dívida. Assunto bom, não é? Hã? Ninguém me responde, nem com rosto, eu não sei o que significa, mas está tudo certo. A dívida, eu não sei se tivesse anunciado antes, né, nas redes sociais, ia encher a igreja ou ia não vir ninguém, né? É um assunto em si, né? O título é A Dívida. Depois, a idolatria, jogo de azar, perceba, tudo baseado em Mateus. Jogo de azar, o dízimo, a escassez, o devorador, o salário, a avareza, o consumo, o cambista, o imposto e o banqueiro. Se a gente conseguir chegar ao banqueiro, vai ser muito bom. Mas eu espero que você me acompanhe nessa série. E hoje, como a gente vai falar da dívida, a gente tem um texto maravilhoso que é a oração do Pai Nosso. Que a oração do Pai Nosso está em Mateus, de forma muito específica no chamado Sermão do Monte. Para alguns, a ética de Jesus expressa no seu Sermão do Monte. Se isso é de fato, então muito apropriado a gente chegar ao verso da oração do Pai Nosso, que diz assim, a gente sabe de cor, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos repetir? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como lemos o Sermão do Monte, mais de forma específica, como lemos a oração do Pai Nosso, e de forma mais específica, no que se refere à dívida. Parece que nós estamos mais habituados a ler e a interpretar essa petição de forma genérica. Explico melhor. É como se nós disséssemos assim, a dívida é mais ou menos o seguinte, foi mal, eu estou em dívida contigo. De forma muito genérica.
É como se nós estivéssemos falando aqui muito mais do perdão por vacilos cometidos do que propriamente tratarmos dívida num sentido monetário. Por enquanto, parece que ainda não apareceu na nossa oração modelo a ideia de dívida financeira, ou ideia de pensarmos em dinheiro, em algo tão fundamental e tão espiritual que é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Então fica mais confortável e é mais usual pensarmos em dívida de forma genérica do que de forma específica. E se for de forma específica, é dívida mesmo, eu estou devendo, eu estou precisando pagar. E aí eu trago para as relações econômicas e monetárias. A oração do Pai Nosso dizem que tem 7 petições, em que Jesus Cristo elenca, não é, situações bem vivenciais, bem do cotidiano, bem das nossas vidas, como o pão, dar-nos hoje e assim por diante. Então, se isso é de fato verdade, parece que a gente não tem como negar que a nossa vida, hoje, 2026, março, já partindo para o final de março, a nossa vida é muito impactada pelo dinheiro, pelas relações econômicas, que não se resume a dinheiro, mas tem a ver com esse aspecto. Então, Jesus Cristo está tratando desse assunto não necessariamente de forma genérica. Tem uma curiosidade que a gente tratou aqui no sábado passado. Quem está anotando isso é um sujeito chamado Mateus. E Mateus, por profissão, era um publicano. Mateus vivia de cobrar dívidas. Mateus era um sujeito bem-sucedido, porque ele tinha legitimidade de cobrar dívidas. De forma mais específica, Mateus sabia taxar os judeus em nome de Roma e toda a sua atividade era legal. A legalidade da atividade de Mateus precisa ser ressaltada. Quando a gente fala que o sistema tributário romano era legal, era legítimo, nós não estamos afirmando que ele era justo. Para um bom judeu, o sistema legal, tributário, aqui os judeus eram taxados e o Império Romano era o beneficiário. Tudo isso era legítimo. Mas na concepção do judeu de então, do tempo de Jesus, era injusto. E a materialização da injustiça era alguém do próprio povo viver cobrando dívidas injustas. Então, em si parece uma contradição. Jesus traz 12, escolhe a dedo 12, e entre os 12 escolhe um publicano, um sujeito eticamente problemático para o seu próprio povo, um traidor da nação. Tem uma palavra que a gente poderia estudar a etimologia dela, né? Mas ela é muito apropriada para falar do sentimento do judeu em relação a Mateus e aos outros publicanos. Mateus era um impostor. Mateus era alguém a ser evitado. Eventualmente, o impostor, que era legítimo em termos de atividade, era legal em termos do direito romano, o sistema tributário já era bastante elaborado, diga-se de passagem, no entanto, era injusto. É esse cara que está anotando o sermão do monte de Jesus, é esse cara que está ouvindo a oração do Pai Nosso, e é esse cara que está fazendo anotações a respeito do dinheiro. Curioso, né?
Então vamos lá. Eu fiz uma pequena pesquisa na chave bíblica e fui buscar o verbete dívida. E aí encontrei 10 citações diretas à palavra, à expressão dívida. Pasmem, 10 citações diretas. Mateus sozinho fez 6 citações. Então, na Bíblia, tem 10 referências diretas à dívida. Mateus sozinho fez 6 dessas referências. Eu não quis fazer o mesmo para não assustá-los por enquanto, do verbete dinheiro, porque aí também a gente vai encontrar em Mateus alguém que fala, ou pelo menos prestou atenção, todas as vezes que Jesus falou sobre dinheiro. Mateus foi lá e colocou. Então, esse é um tema que não é apenas um tema para pensar ou para sentir. É um tema que afeta de forma muito direta as nossas vidas. No caso específico da dívida, aqui na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Cá para nós, no sentido restrito, levado ao pé da letra, não quebra só a banca, quebra o sistema. Não se pode falar no sistema financeiro como nós o conhecemos, levando a sério a realidade do perdão de dívida. Eu não vou entrar no mérito, mas lá no Velho Testamento tem uma ideia muito clara de perdão de dívida. Mesmo na história da formação do povo de Israel, tinha lá uma data em que as dívidas eram zeradas. Havia distribuição de renda. Arrendatários e endividados tinham lá um ano de perdão. Lembram disso? Então, essa ideia é uma ideia que perpassa várias sociedades em diversos momentos. Na nossa sociedade, essa é uma ideia absolutamente desproporcional, diria até que maldita. Não se cogita a gente levar isso aqui ao pé da letra. Mas só para a gente, assim, olhando por mais, por ângulos e por janelas, que habitualmente a gente não olha. Geralmente, lemos essa oração e pensamos nesse tema de forma genérica e não de forma específica. Aqui, saio do Sermão do Monte e vou para uma parábola. Detalhe, algumas parábolas estão presentes nos 4 evangelhos, como a multiplicação dos pães parece, não é? Eu acho que sim. Multiplicação dos pães parece que Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um narrou ao seu modo. Tem outras parábolas que foram narradas por 2, 3 evangelhos, e assim por diante. Essa parábola do credor incompassivo só foi citada por Mateus. Só Mateus narrou o que era uma parábola. Jesus contava uma história e dessa história ele tirava algumas lições práticas, cotidianas. E Jesus contou a parábola do credor incompassivo na narrativa de Mateus, logo após falar de perdão. Até quantas vezes perdoar? Até quantas vezes perdoar o meu irmão? Aí lembra? 7 vezes, conforme está na lei? Não, 70 vezes 7. Todo mundo conhece e lembra disso. Logo depois dessa citação vem a parábola do credor incompassivo. O que encontramos ali? É que um camarada foi ao seu senhor e pediu perdão, clemência, por conta da sua dívida. Os valores são narrados. A gente não teria como fazer a conversão aqui, mas os valores são narrados. Era uma pequena fortuna para a época. O que faz o Senhor? Perdoa a dívida. Não é dívida ou vacilei, é dívida monetária.
é dívida de moeda. Ele sai dali e ele encontra, segundo a parábola contada por Jesus e narrada por Mateus, ele encontra alguém que tinha uma dívida com ele. Então é o seguinte: eu fui perdoado, eu encontro alguém que tem uma dívida comigo e eu faço o devido e legal ajustes de conta. A palavra é: paga o que você me deve. O cara não tinha. E sabe o que faz esse camarada que foi perdoado e que agora tinha uma dívida para receber? Ele representa legalmente o endividado. E o endividado é levado à prisão segundo a sua representação. Alguém aqui vai falar, tá? Aqui, ele fez e ele procurou os direitos dele. E não estava fazendo absolutamente nada de ilegal. Ele buscou os direitos dele. Ele não perdoou. O rei ficou sabendo que ele perdoou, mas o cara a quem ele perdoou não foi capaz de repetir o gesto. E aí o chamou, e aí, enfim, nós sabemos o fim da história. O que Jesus queria contar e falar a respeito, geralmente a gente lê de forma genérica, não de forma específica. Porque se a gente lê de forma específica... tem uma curiosidade, tá? A Bíblia, a ética, os valores de Jesus, me parece, eu falei que não ia ficar falando da realidade, né? A crítica, mas me parece que temos privilegiado uma leitura alegórica. Tudo que se refere a dinheiro é alegórico, mas tudo que se refere a sexo é literal. E esse tipo de interpretação da Bíblia, ele já demonstra uma certa falta de critério. Por quê? Porque em alguns assuntos é literal e outros assuntos são relativos. Mas só para chamar a sua atenção. Bem, feita essa pequena referência, a parábola contada por Jesus e anotada por Mateus também está falando de dívida. E está falando de dívida paga e dívida cobrada. Uma coisa é falarmos da impessoalidade das dívidas que são devidas ao Estado, o indivíduo, o cidadão, em relação ao Estado. Coisa muito diferente é falarmos das dívidas nas nossas relações pessoais, nos nossos círculos íntimos. Muda muito de figura. Então, se por um lado, eventualmente, há uma certa revolta, por outro lado, existem muitas confusões, muitas perturbações nos nossos círculos íntimos. Mas tanto de um modo como de outro, parece que dívida tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Então, seja na parábola do credor incompassivo, seja no Sermão do Monte, especificamente na oração do Pai Nosso, dívida é um tema de Mateus, porque foi um tema de Jesus. De forma genérica ou alegórica, significa uma coisa. De forma mais específica, nas nossas relações monetárias, é alguma coisa mais constrangedora, mas que nos fere e que nos toca. E se a gente não consegue ler o espírito da nossa época e vermos no dinheiro, no capital, no mundo financiado, ou dos financiadores, e se nós não conseguirmos olhar isso por um prisma da ética cristã que aprendemos em Cristo, talvez a gente também esteja sendo bastante seletivo na maneira como a gente segue a Cristo. Mas aí eu quero sugerir a vocês 5 lembranças, não tem nenhuma criatividade. Fiz uma leitura aqui de 2 textos e quero me aproximar de uma realidade que está mais perto aqui da gente. São 5 lembranças e 5 toques que eu acho que serve para você, como eu acho que serve para mim também. Primeiro, vamos lá. Você pode me interromper agora, tá? Você pode participar, pode falar, mas não sei o que, tal, seria ótimo. Eu sei que vocês não têm coragem, mas não custa eu falar que eu estou disposto a não ser interrompido, mas na interação.
seria bom a conversa, né? Primeiro, não faça do tomar emprestado um hábito. Não faça do tomar emprestado um hábito. Outro modo de dizer isso: parece que é natural pegarmos emprestado. O empréstimo faz parte das nossas vidas. Eventualmente, nós pegamos emprestado, seja do sistema bancário ou de alguém do círculo íntimo, por uma necessidade imediata. Mas, ao longo da vida, a gente está sendo o tempo todo habituado e educado a contarmos com o empréstimo. No que se refere ao hábito de tomar emprestado, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz parte da vida. Agora, quando nós tornamos isso algo trivial, eu tenho crédito e eu faço uso do crédito que eu tenho, o crédito de hoje, logo depois de ele ser acionado, ele se transforma em dívida. A dívida que eu suporto, dívida planejada, dívida que está no meu orçamento. Alguns até especialistas vão falar da nossa capacidade de endividamento. Então, eu tenho essa capacidade do endividamento. Eu quero sugerir, assim, lendo Mateus, ouvindo o que Jesus falava sobre coisas e pessoas e sobre vida, em que a gente não pode tornar algo que é regular, algo que é legítimo, um hábito. Porque ao tomarmos o hábito de endividamento como um hábito nosso, nós estamos assumindo também como um companheiro de vida a ansiedade, a preocupação e mais. Eu não consumo o que eu posso pagar ou o que eu posso fazer frente. Eu vou consumir baseado no meu poder de endividamento. E isso me parece que foge a uma sabedoria de vida. No entanto, está totalmente dentro da tradição em que a gente vive. Nós nos habituamos, tornou-se normal. Assim como a gente estava falando antes lá da questão da legalidade, da legitimidade. É legítimo que seja assim. Não faça do tomar emprestado um hábito nesse sentido. Aí vamos falar, estamos dialogando com o quê? Estamos dialogando com a nossa própria condição pessoal, os nossos próprios condicionamentos, estamos falando de um sistema no qual nós nos encontramos, que é mais do que normal. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu estou viajando muito? Está muito fora do que você crê, ou do que você acredita, ou do que você sabe? Diga, mulher. A contextualização, a gente é empurrado a isso, né? Isso é algo constante que eu ouço nos meus atendimentos, né? As pessoas estão embolando-se na vida, porque são empurradas ao consumo. Então, eu acho importante a gente contextualizar a naturalização disso, né? A gente tem que consumir. Então, desde muito jovens, né? O jovem é seduzido desde adolescente a consumir. Então, o que eu quero provocar é o seguinte, reflexão, é maior do que a gente. Às vezes, a gente é seduzido e não está nem prestando atenção nessa sedução. E essa é uma realidade muito presente no Brasil, né? Nós somos um país inadimplente. Então, isso tem respirado várias outras coisas na vida pessoal, existencial. Então, de fato, um contexto maior, um sistema capitalista, com uma provocação neoliberal que leva a gente a viver isso e naturalizar. Eu acho importante pensar nisso. Então, está naturalizado, não está naturalizado? Está natural.
É legal? É legal. É saudável? Bem, em alguns momentos, né, Patrícia, é inevitável, para que não paira qualquer tipo de dúvida, de que não é pecado, não é errado, e eventualmente é necessário. Mas a ponderação aqui pastoral é: não faça do tomar emprestado um hábito, ou não naturalize o viver do crédito. Porque, eventualmente, isso pode se transformar em algo pesado, difícil, impagável. Ah, tá, é possível, mas sob pena de quê? Né? Gente, o segundo, Ramiro, por favor, eu acho que tem a ver com o primeiro, aprenda a viver com o que tem. Não, desculpa, por mais que eu queira, é muito difícil hoje a gente também não ler isso aqui dialogando com uma certa espiritualização da vida, no sentido de que Deus proverá. E no que Deus proverá, eu tomo decisões arrojadas, como pessoa, como família e como igreja. Então, por um ato de fé, eu empenho uma irresponsabilidade baseado no Deus proverá. E aí a gente mistura a fé, espiritualiza hábitos e naturaliza o espírito de época, quando nós, enfim, será que eu posso viver com o que eu tenho? Eu posso aprender a viver com o que tenho? Eu posso consumir o que eu posso? E só o que eu posso? Gente, nós estamos lutando com alguns desses conselhos contra o espírito de época, porque parece que isso não é usual. Isso quebra a banca. Olha só, quer ver? Quer ver? Não existe mais uma coisa chamada classificados. Na internet a gente vê gente procurando, enfim, recolocação profissional. E se tem uma coisa que você não pode colocar no teu currículo, no teu, enfim, né, é que você está satisfeito. Estar satisfeito é quase que um pecado capital. Então você tem que estar o tempo todo ambicioso. Tem uma amiga que disse o seguinte, que ela foi chamada um cargo de alto escalão, de diretoria, e ela foi chamada à sala lá do presidente da empresa, e sendo promovida. Ela foi promovida. E aí ela ouviu do presidente o seguinte: olha, você acaba de chegar, enfim, à diretoria tal, e agora? Qual é a tua ambição? Ela olhou para ele e falou assim: o teu lugar. Na bucha, ela estava totalmente afinada com as leis do mercado. E você acha que ele achou ruim? Ele adorou a ambição. Ainda bem que você tem ambição, porque ela chegou, era o que faltava. Só faltava, ela chegou ao cargo de diretoria, só faltava agora a cadeira da presidência. E estava legal. E ele ficou super feliz, assim, tirou nota 10, né, na resposta, a resposta correta, na lei do mercado. E se você se contenta, gente, novamente eu estou dizendo, não é pecado desejar crescer, ganhar, não é ilegal, não é ilegítimo, não é disso que se trata. Mas ser infeliz com o que tem, e porque não tem todo o poder de consumo que gostaria, de que não consegue fazer frente à competição do jeito que ela está, do jeito que ela se apresenta, estar infeliz por isso, é loucura. É a gente perceber que Mamon ganhou uma dimensão na nossa vida que ele não merece ter. Aquilo que foi dito aqui no sábado passado, Jesus Cristo, a outra mensagem, né? Jesus Cristo não amaldiçoou o dinheiro, Jesus Cristo destronou o dinheiro. E vale também para aqui agora. A gente não está destronando a prosperidade, a melhoria de vida, o conforto que o dinheiro pode nos dar. A gente não está amaldiçoando nada disso. E eu espero que você ganhe mais. Eu espero que você tenha aumento de salário. Eu espero que seu plano de carreira seja extremamente bem sucedido naquilo que você... Eu espero que o teu poder de consumo
aumente e melhore. E o meu também, amém, irmão? Pô, ninguém lança para mim, eu fico lançando para os outros e não ganho nada. Está tudo certo. Agora, que isso pode se transformar em fator de infelicidade ou de frustração e mais, quanto o Dema vale? Para a sociedade, é o que eu ganho. Aí ferrou, né? Para muitos de nós, o nosso valor, ele é monetário, ele é proporcional. Encontro de casais, de igreja. Eu falei que não ia falar, mas é mais forte do que eu. O camarada volta com uma resolução do casal. E quem é você para se meter numa resolução do casal depois de um fim de semana no hotel fazenda? E lá eles aprenderam de que o homem é o cabeça e jamais pode ter um salário inferior à sua esposa. O que ela faz? Ela diminui a carga de trabalho para conseguir ficar dentro do padrão que disseram a ela ser o padrão de família tradicional evangélica. O homem é o cabeça, o homem é o provedor. Então, a pessoa que falava comigo não estava me pedindo conselho. Nem sei o que ela queria falar comigo, mas ela estava dizendo que ela tomou uma decisão de fé, diminuiu o poder aquisitivo dela para que o marido pudesse ganhar mais. Isso em nome de Cristo. Ou talvez isso em função de um espírito de época em que o papel da mulher, totalmente vilipendiado, essa palavra é forte, né? Por uma estrutura pseudo-espiritual, em que não faz nenhum sentido na concepção de Jesus. Aqui, nesse ambiente de Mateus, não faz nenhum sentido. A gente está seguindo esses padrões, que são padrões absolutamente, enfim, forjados. E eu espero que tua mulher ganhe muito mais que você. E que você dê glória a Deus. Não é? Eu espero que minha mulher ganhe muito mais do que eu. Ah, como eu espero. Eu acho que você já conseguiu há muito tempo. E está tudo certo. Está tudo certo. Tem um terceiro. Moderação no consumo. Gente, eu dava aula aqui na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Rua do Rosário, 90, aqui pertinho. Né? E é o templo do marketing. Né? Quem conhece, Escola Superior de Propaganda e Marketing, quer dizer, grandes nomes do marketing estavam lá. E eu fui dar aula de sociologia para uma turma de marketing. E aí, sempre aulas iniciais, eu fazia lá uma pergunta que era: qual é o objeto de estudo do marketing? E aí fiz uma dinâmica com os alunos. E teve uma resposta, eu só lembro dessa. Ela foi a mais inusitada. E ela foi absolutamente naturalizada em sala de aula. Eu não estou falando de qualquer lugar, eu estou falando do templo do marketing. A aluna respondeu da seguinte forma: eu perguntei, qual é o objeto, né, que é do marketing? Existem coisas que várias disciplinas, enfim, várias ciências estudam e tomam para si. Mas, especificamente, o que é do marketing? A resposta da aluna foi a seguinte: o marketing cria necessidades. Cria necessidades. Eu estou certo de que esse tipo de resposta, ela não é um padrão, né? Foi ali alguém que pegou um aspecto de criar necessidades. E nós estamos vivendo, e nós estamos um pouco que naturalizando essa questão de vivermos cada vez mais com necessidades que são necessidades bem, né, bem duvidosas. Estamos muito infelizes por não conseguirmos consumir algumas coisas, por não conseguirmos atender alguns padrões. E isso tem muito a ver com o sistema de endividamento que a gente vai assumindo. Né? De irmos a alguns lugares de que nós não poderíamos estar, porque não temos o tal do padrão,
de fazermos algumas coisas que estão fora do nosso alcance, e assim a gente vive de quebradeira em quebradeira, de endividamento em endividamento, e de preocupação em preocupação, de ansiedade em ansiedade. Eu chamo sua atenção de que moderação não quer dizer amaldiçoar o consumo, mas a gente ter uma questão que é uma questão de sermos críticos no que diz respeito a isso. Esse tipo de moderação no consumo a gente não aprende na escola. Não tem nenhuma matéria que ensina crianças na escola. E as crianças estão bastante afetadas com a questão do consumo. Estão bastante infelizes por questão das limitações do consumo. As crianças estão bastante alteradas pelo fato de não conseguirem suprir todos os seus desejos ou todas as suas necessidades. Adolescentes, jovens, adultos, idosos, me parece que isso está muito disseminado, em que estamos, geralmente, com um transtorno, diria assim, que é muito generalizado, e esse transtorno tem a ver com o mundo do consumo. Partida de futebol, patrocinado, show patrocinado, programas de televisão, enfim, tudo, a internet funcionando como um grande balcão de comércio, e me parece que tem toda uma ciência desenvolvida, e essa ciência é para potencializar consumo. Alguns profissionais são muito habilidosos em gerar clientes e em gerar consumidores. E é nítido que, enquanto comunidade de fé, também nas nossas comunidades de fé, me parece que isso está fora de rota, está fora da realidade, que é uma realidade da gente conversar sobre isso, conversar a respeito. Moderação, talvez seja a palavra que a gente precise aqui sublinhar. Quarto, Ramiro, diga. Deixa eu acentuar o que você está falando. Uma amiga aqui comum de algumas pessoas, diretora de uma escola de classe média alta, ela falou que reunião de pais da escola, um pai sugeriu na reunião de pais que a mensalidade da escola fosse aumentada, que aumentassem a mensalidade, por conta de uma verificação. Ele falou que quando ia buscar o filho ou a filha, sei lá, na porta da escola ou levar, observou que tinha vários carros populares. Então, quando ele observou que a fila agora já tinha carros, eu conheço a escola, geralmente tem carros com motoristas particulares, aqueles pretões, aqueles grandões, ou seja, um padrão muito alto. E aí ele observou que tinha lá um carro padrão de classe média. E ele ficou assustado de que quem era dono do carro estava podendo pagar a mensalidade. Então, ele não sabia quem era o aluno, quem era a aluna, mas ele queria saber que o padrão não poderia baixar para que alguém que tem um HB20 pudesse matricular o seu filho na escola. Então, tem a ver com o que eu consumo diz ao meu respeito, e diz quem é o meu grupo, e diz aonde eu não quero estar. A gente falou que não vai falar muito de teoria, né, mas tem toda essa, assim, que tem uma camada da sociedade que quer o tempo todo se equiparar aos que estão à frente e se distanciar o quanto máximo dos que estão num padrão social inferior.
E isso está muito presente. Mas está presente também, desculpa, gente, desculpa. Eu já recebi, em dado momento da minha vida, um convite para iniciar uma igreja num condomínio padrão A do Rio de Janeiro. E a pessoa viu em mim, né, um perfil para iniciar o trabalho com aquele pessoal daquele condomínio. Né? O culto seria salão de festa, tal. Mas foi feita uma advertência. A advertência é que o convite não era aberto, não era extensivo aos de fora. Porque o dia em que os de fora, que tinham uma comunidade bem perto, né, desse lugar bem rico do Rio de Janeiro, que a galera da comunidade viesse só num culto, ia afetar a frequência e talvez até comprometer a frequência. Não está longe. Então, igreja que começa a considerar a camada social como público-alvo e toda a linguagem, inclusive colocar correntinha no culto para padrão VIP, então não é só a escola. Por isso que esse assunto não é trivial, porque a gente está naturalizando o que não é natural, é da sociedade. E não tem nenhuma recriminação a quem tem um padrão X, um padrão Y, um padrão W, nada. Não tem nenhum tipo de mal-estar. Mas para a gente pensar que isso não pode ser fonte da minha infelicidade e do meu transtorno. Não pode ser. E leva ao outro caminho teológico de que quem muito tem é bênção de Deus e quem nada tem, Deus assim decidiu. E aí é muito sintomático de que a gente naturaliza, inclusive, todas essas coisas como se fosse desígnio ou bondade de Deus. Tem uma outra camada, eu não ia entrar, mas tem uma outra camada, que é a camada apenas de mérito. Né? Então, quer dizer, a ascensão tem a ver basicamente com o mérito pessoal. E quando não tem mérito pessoal, ou não tem esforço necessário, não tem resultados. E a gente está vendo aqui, nesse ambiente pintado, tanto por Mateus como por Jesus, anotado por Mateus, que não é bem assim que rola. O sistema monetário vigente não é natural nem divino. É sobre isso. E quinto e último, para não enfadá-los, fale mais com Deus dos seus créditos do que dos seus débitos. Pode, Lucão? Pagando débito. Show de bola. O que é? Mas sabe o que é que eu tô colocando aqui, Luca? Tem uma história na Bíblia de uma viúva e o marido morreu e deixou uma dívida impagável. E os credores bateram a porta da viúva e viu que ela não tinha como honrar a dívida e a solução encontrada momentânea era levar os 2 filhos como escravos e assim a dívida seria devidamente cobrada. Legal, legítima. A mulher, né, ameaçada pelos credores, encontra com o profeta Eliseu. E ela conta ao profeta o estado dela. Os credores estavam à porta, a dívida era real. E o único recurso que ela tinha era recurso humano, os 2 filhos. O profeta fez uma pergunta sintomática. A pergunta foi: o que tens em casa? Ela logo viu nada. Aí ela pensou melhor e disse: eu tenho uma botija. Era para falar da miséria dela, ela citou a botija de azeite. Ela falou: eu tenho uma botija de azeite, mas já está acabando também. E mais nada. Então, é muito legal esse texto, porque o profeta anuncia o milagre a partir do que se tem. Não a partir da falta, mas a partir do que se tem. Então, a partir do que se tem, que é um pouco de azeite, olha só que legal, pegue panelas emprestadas, feche a porta da casa, peça aos meninos ajuda
E não precisa falar mais com ninguém. E veja o que acontece. Eu acho que a gente tem que ter muito essa atitude, sabe? A gente está falando o tempo todo a Deus das nossas dívidas, e é legítimo que a gente fale. Muitos cultos de oração, a gente está falando das nossas pendências, e é legítimo que a gente tenha a liberdade de fazer isso. É necessário, faz bem. Eu diria até mais. A gente pode marcar um culto e um momento em que a gente pode falar a Deus das nossas necessidades. É legítimo, conte a Deus as suas necessidades. Agora, vamos pensar também de outro modo? Vamos fazer aquilo que a gente viu aqui no sábado passado? Seja o menor, seja pouco, aquilo que caia, aquilo que venha, a gente lembrar da fonte, lembrar dos nossos esforços, lembrar da generosidade alheia, mas também pensarmos o quanto que Deus tem sido gracioso conosco e sermos gratos. Pedirmos a Deus sabedoria para administrar os nossos recursos. Eu estou falando do crédito. Pedirmos a Deus sabedoria para guardar aquilo que eu não preciso gastar hoje. Eu estou empenhando o crédito. Selarmos o nosso dinheiro com gratidão. Então, antes do consumo desenfreado, aquele momento de reflexão, gente, até porque muito do que a gente compra, do que a gente gasta, é emocional. Isso é científico. A gente faz na emoção. Então, antes da emoção, que tal a ponderação? Que tal a calma? Antes de fechar um bom negócio, que tal respirar e falar a Deus dessa oportunidade? Então, fale do seu débito, mas fale do seu crédito. Conte a Deus dessas coisas e compartilhe com Deus essas possibilidades. Eu acho que isso vai evitar muitos problemas, muitas ansiedades, muitas decisões erradas, muitos prejuízos. Isso há de nos trazer essa sensação de que a gente não está indo pela emoção, mas a gente está indo também pela razão e pelo temor a esse Deus. Tem outra coisa também, e assim eu termino, que é muito claro, né, nas nossas comunidades. É quando a gente diz assim: Senhor, abençoe a minha vida material. A gente consegue orar pedindo a Deus pela nossa vida material, fazendo a distinção da nossa vida espiritual. E se a tal da vida material não for também espiritual? E se o que a gente chama de material não tem implicações sérias no que diz respeito à vida espiritual, à vida de oração? Então, não separe o que está junto. A gente é afetado e profundamente afetado pelo chamado mundo do dinheiro, ou relações monetárias. Estamos bastante demandados, alguns até adoecem por conta dessas questões e dessas condições. E eu acho que numa visão bíblica, pastoral, é tomada de decisões práticas, usuais. Aí a gente remete à ética, em que a gente pergunta pelos nossos critérios, pelas nossas prioridades, e a gente faz e toma decisões baseado não apenas na emoção ou no consumo ou na influência social, mas que a gente tem essa capacidade de ponderar e de, como a gente diz na nossa linguagem, de consagrar ao Senhor a tal da vida material.